Hoje nós vamos falar sobre um dos fundos mais conhecidos, mais antigos e também um dos mais controversos do nosso mercado de bolsa de valores. Estou falando do CPTS11, galera. E talvez você conheça ele como sendo aquele fundo raiz, aquele fundo de papel que investe 100% em CRIs, aquele fundo que compra e vende CRI, se aproveita da marcação a mercado, faz carrego com seus papéis, aquele fundo raiz. Mas se você ainda pensa que o CPTS11 nos dias de hoje é um fundo de papel tradicional, raiz, como ele foi consagrado lá atrás, você está completamente enganado. O CPTS11 se transformou, mudou completamente o seu perfil e os seus fundamentos. E hoje ele trabalha de forma totalmente diferente. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo completo sobre o CPTS11. Vamos pro vídeo. Deixa eu me apresentar para você, meu nome é Christopher Castro, sou consultor registrado CVM de investimentos e também sou especialista em investimentos, certificado Ambima. Nesse canal aqui da TGM eu trago muito conteúdo sobre fundos de investimentos, CVM75 aí, Fiagro, FIINFRA, fundos imobiliários e também sobre ETFs. Então se você gosta desses assuntos, passe a se inscrever no canal e curtir nossos vídeos, que eu tenho certeza que nós vamos agregar bastante conhecimento para você de forma bem didática, como eu sempre gosto de fazer aqui. Então vamos lá, galera. Se você é uma pessoa que ainda olha para o CPTS11 como um fundo de papel focado em recebíveis imobiliários, você já está analisando esse fundo de uma forma que não representa a realidade do fundo hoje. Porque o CPTS11 passou por uma transformação enorme. Quando ele começou sua história lá atrás, ele era um fundo essencialmente CRIs, um fundo raiz de papel. Passado algum tempo, ele começou a reduzir a exposição a papel, CRIs, e começou a aumentar drasticamente sua exposição em fundos imobiliários, cotas de outros fundos. E hoje, nós temos um fundo com 63,4% posicionado em cotas de outros fundos imobiliários, e de CRI, apenas 21,4% representam os ativos da carteira. E detalhe, dentro daquela carteira de fundos imobiliários, que é mais de 60% do fundo, 81,2% estão em fundos de tijolos, gente. Então, não somente ser um fundo de papel, investindo em muitos fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários dos quais ele investe, 81% são de tijolos. Ou seja, aquele CPTS11 raiz, que todo mundo conheceu, da Capitânia, que é a gestora desse fundo, deixou de existir. Esse de hoje é um fundo totalmente renovado, com uma estratégia totalmente diferente. Inclusive hoje ele é classificado como fundo de papel de gestão híbrida. Sim, esse foi o nome, a classificação que deram para o fundo de um tempo para cá, do qual nós vamos comentar aqui no vídeo. Mas o que muitos se perguntam é se isso foi bom ou se foi ruim para o cotista. Porque muitos olham para a cota do CPTS11 e enxergam ali 9 centavos por cota, uma cota aí abaixo dos R$8 em valor de mercado, com aproximadamente 13% a 14% de desconto, pagando 14 e pouco de dividendo ao ano, 14%, os caras falam, tá barato demais. Mas existe o outro lado também. O fundo possui uma alavancagem de 21,6%. A alavancagem é essa que nós vamos comentar nesse vídeo, é uma alavancagem que pode ser problemática. É uma alavancagem que é paga em CDI mais 0,80. E a própria gestão no relatório reconhece que essa alavancagem funcionou por um tempo e hoje essa estratégia não é tão funcional assim como era quando eles fizeram lá atrás. Então hoje eu vou tentar desmontar aqui o relatório do CPTS11, como ele funciona, o que ele tem feito, algumas mudanças que foram feitas na história do fundo, e vamos tentar entender tudo sobre esse fundo aí de forma bem didática aqui para você. Bom, antes da gente voltar no tempo e fazer um raio-x sobre o fundo, deixa eu mostrar para vocês os indicadores atuais, né, e os números que o fundo nos apresenta hoje. Atualmente, o CPTS11 tem aí 7 milhões de liquidez média diária, então ele tem uma liquidez muito tranquila, é um fundo muito líquido, você consegue entrar e sair do fundo a hora que você quiser, vender e comprar tranquilamente, certo? Ele tem aí um pagamento de 9 centavos no último rendimento, o que muitos acham incrível, e um dividend yield anualizado aí na casa dos 13,22% no momento que eu gravo esse vídeo. 3,14 bi de patrimônio, é o patrimônio bilionário que esse fundo tem hoje, então ele é um fundo robusto, ele é um fundo já grande, ele não é um fundo pequenininho. Valor patrimonial por cota de R$ 8,65, um valor também acima, bem acima do que o valor de mercado está hoje. Né? E o preço do VPI nos mostrando possíveis 14% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Em relação aos seus dividendos distribuídos, a gente vê que esse fundo ele já está pagando 9 centavos desde maio de 2025, galera, o que é um dividendo bem interessante para o valor da cota, né, que nós estamos fixando aí os seus acima do seu 1%. Né? Se nós olharmos o dividend yield, né, o dividend yield dele se mantém acima de 1,10%, 1%, desde maio de 2025. Depois de um período aí onde ele teve uns dividendos um pouco menores, ele estabilizou isso e se manteve até os dias atuais, nos mostrando aí uma possível previsibilidade oferecida interessante para quem está investindo no fundo. Né? O dividend yield médio desse fundo nos últimos 5 anos é de 1,03%, sendo que teve momentos de bastante baixa ali atrás. Então eu acredito que de maio de praticamente dezembro de 24 para frente, o dividend yield não baixou de 1% nunca mais. Isso é bom para quem é cotista, né? E para quem está acumulando cotas desse fundo.
Galera, vou colocar aqui para vocês, antes de nós falarmos da rentabilidade correta desse fundo, eu vou colocar que eles colocam um relatório. Eu acho engraçado que eles fazem isso, né? Mas eu não acho certo. Eu vou colocar para vocês a rentabilidade que está no relatório gerencial desse fundo, onde você vê que o CPTS 11 de mercado, ele praticamente empata com o IMAB, mas eles colocam desde agosto de 2014, quando foi lá o IPO, o início desse fundo, quando ele era só um fundo de CRIs, né? E funcionava muito bem, por sinal. E eles vêm batendo cabeça ali com o IMAB desde lá de trás, né? E praticamente entregando aí 228% de rentabilidade, valor de mercado, certo? Contra 231 do IMAB, que é um índice muito bom também, é um benchmark difícil de ser batido ao longo de muitos anos. E a cota patrimonial dele dá um show em todo mundo, né? Acaba com o CDI bruto e com o CDI líquido, assim como se o CDI não tivesse nem se movimentado. Agora nós vamos para a rentabilidade da forma que eu acho que realmente deve ser vista, que é do momento em que o fundo se transformou e mudou seus fundamentos para esse novo momento que ele está vivendo hoje, que foi de setembro de 19 para frente, ou seja, de 2020 para frente. Vamos dar uma olhada como que foi a rentabilidade desse fundo de 2020 para frente? O total retorno desse fundo é um total retorno que vocês vão ver que eu coloquei de setembro de 2020 para frente. Esse fundo ele está funcionando desde 2014, gente. Mas o CPTS 11, como você conhece hoje, começou a funcionar desta forma de 2020 para frente, certo? Na verdade, meados de 2019. Mas quase todos os gráficos das plataformas que a gente usa hoje para verificar a rentabilidade, como a Mais Retorno, por exemplo, mostram aí de setembro de 2020 para frente, que é justamente o momento onde o fundo mudou, né, a sua política de investimentos e mudou inclusive a sua classificação, né, que vai lá no relatório, que ao invés de ser um fundo de papel focado em CRIs, agora é um fundo de papel híbrido, certo? De gestão híbrida ativa. É o que está hoje no relatório, que se vocês forem lá observar, vocês vão ver. Então, você vai ver que nesse período de 9 de setembro de 2020 em diante, o fundo, por exemplo, tem aí uma batalha para se consolidar no mercado, né? E ele vem perdendo para o CDI. Lembrando que essa estratégia começou aí quando nós estávamos com uma Selic praticamente de 2%. E hoje nós temos uma Selic que recém está baixando de 14%, né? Até poucos dias atrás estávamos a 15% de Selic. Então um recorde, né, da Selic de todos os tempos. Então o fundo passou por uma transformação macroeconômica também nesse meio tempo. O fundo ele começou quando nós tínhamos uma inflação de 2 dígitos lá pós-pandêmica, e de repente a inflação caiu bastante e o fundo, né, teve que se readequar aí, e está ainda se readequando a esse novo processo, baseado no fato de que eles estruturaram o fundo em um período totalmente diferente de mercado, certo? E aí você vê que o CDI dá um show, né, no CPTS 11 desses 6 anos e pouco, 5 anos e pouco aqui, batendo aí por 84% contra 54% do CPTS nesse mesmo período, certo? Ganhando aí do IPCA e também ganhando do IFIX nesse mesmo período. O IFIX sofreu bastante, né, da pandemia até hoje. Nós ainda não temos um IFIX estável, o IFIX deu uma subida, mas realmente não uma coisa muito discreta para tantos, né, para um médio prazo aí para 5 anos, né? Então o IFIX não tem performado tão bem nos últimos anos. Mas para quem tem o CPTS em carteira deste momento em diante, também não teve lá grandes problemas, né? Performou aí 54% em praticamente 5 anos aí, uma conta aritmética simples aí, sem fazer o juro composto certinho, né? Na casa dos seus 10% aí ao ano, tá? Acaba não sendo também nada tão prejudicial assim, em questão de rentabilidade. Mas essa é a rentabilidade que o CPTS nos traz até o momento. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, galera, e vamos ver o que foi a grande transformação que aconteceu no CPTS 11 que eu comentei para você logo de início no vídeo. Eu peguei aqui o ano de 2019 e fui mais especificamente no mês de maio de 2019 e abri o relatório. Nesse relatório consta que naquele momento a carteira desse fundo estava 93% concentrada em recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, tá? Ou seja, você olhava para o CPTS 11 e sabia exatamente o que ele estava comprando, certo? Ele era essencialmente um fundo de recebíveis imobiliários. Tipo VRTA, tipo PTCI e outros que a gente conhece por aí, que são mais focados em recebíveis do que qualquer outro tipo de ativo. Um fundo de CRI, certo? Um fundo de CRI. Que é aquele fundo que compra um CRI, recebe juros, correção monetária, distribui rendas cotistas e também faz ganho de capital com esses papéis. É literalmente isso que um fundo de CRI faz. É um fundo mais raiz, sem muita nutelice, sem muita estratégia nova e sem muita engenharia. É um básico bem feito. Em 2020, né, passado alguns meses, a carteira desse fundo já estava 29% da carteira em cotas de outros fundos. Então o peso, que antes era 93% em papel CRI, agora já era praticamente de 70%, porque 29% já estava em cotas de outros fundos imobiliários. E essa mudança ela foi cada vez ficando mais forte, e mais forte, e mais forte. E aqui nós temos um ponto importante para comentar. Essa transformação ela não aconteceu do dia para a noite.
Não foi de uma hora para outra. Ela começou há vários anos, contando de hoje, é claro. A própria Capitânia informa que a estratégia de Funds of Funds, que é fundos de fundos, né? Praticamente ele virou um hedge fund, mas eles chamaram a estratégia de FOF, né? E a Capitânia informou que essa estratégia de FOF começou em 2019, mais precisamente setembro de 2019, dia 12 de setembro de 2019. E desde esse início dessa estratégia, a estratégia de FOF, de comprar FIIs para dentro da carteira, teve uma rentabilidade de 99,67%. Isso só contando a carteira de fundos, tá? A estratégia de FOF deles, sem contar a parte de CRIs e outros custos que existem dentro do resultado desse fundo. Eles tiveram uma rentabilidade, segundo o próprio relatório nos informa, de 99,67% contra 44,43% do IFIX. Ou seja, a Capitânia se mostrou muito boa naquilo que eles se propuseram a fazer, né, de transformar esse fundo praticamente em um FOF. E eles mostraram que a estratégia de FOF deles rendeu o dobro praticamente do que o IFIX no mesmo período. Portanto, a gente não está falando de uma mudança recente, está falando de uma mudança que foi acontecendo e foi uma mudança de fundamentos, uma mudança estrutural da carteira de um fundo imobiliário renomado no mercado, que era o CPTS-11. Então agora vamos falar sobre o fundo CPTS-11 que você conhece hoje, aquele fundo do qual você consegue abrir o relatório com seus próprios olhos e olhar. E essa informação aqui consta lá, vai estar na tela para vocês. A carteira desse fundo hoje, ela é 63,4% focada em fundos imobiliários, o que deixa esse fundo muito mais parecido com um fundo de fundos, um FOF, né, do que com um fundo de CRIs tradicionalmente aí conhecido, como ele era antes, né, um fundo raiz. Em relação à sua carteira de recebíveis, gente, a exposição por segmento dele, né, a carteira de recebíveis essa que é 21,4% da carteira somente, um fundo que já teve 93% em CRIs no passado. Mas hoje é praticamente 3 segmentos diferentes. 43,9% em shoppings, 38,7% em renda urbana e o restante em lajes corporativas, 17,4%. Aqui, adquirido aí a IPCA mais 6,31% e marcado a mercado aí a IPCA mais 8,98%, tá? Então, essa é a carteira de CRIs que vai bem, obrigado, a carteira está tranquila. Eles sempre foram muito bons nisso. Eu gostava do CPTS-11 quando investia somente em CRIs. Ele era, para mim, um dos top 5 melhores fundos de papel que nós tínhamos na bolsa naquele momento. Eu invisto desde 2016 em fundos imobiliários mais precisamente, mas esse aqui é um fundo que começou em 2014, tá? Ele já era conhecido em 2016. Aí tinha outros, como RDM, né, bombando e tudo mais. Mas vamos lá. A carteira dele hoje é 63%, né, em fundo imobiliário, em caixa tem 6,8%, né, tem 8,5% de carrego e 21% de CRI. Indo para a parte ali da carteira de FIIs, eu acho, olha só que coisa interessante, são 84 fundos imobiliários, tá, gente? Eles já informaram no relatório que hoje são 84 fundos imobiliários. E desses 84 fundos, 81,2% deles estão em tijolos, fundos de tijolos, e 18,8% apenas desses 84 em papel. Tá? E aí ali você vê a exposição por segmento, né? Renda urbana, shoppings, lajes, logístico, né? O logístico com peso maior junto com shoppings, né? FII de CRI, ele tem 1,3%. Aí ele tem ali ó, agronegócio, híbrido, residencial e tudo mais. E até outros FOFs, ele tem, né? Outros FOFs, então assim, ele é um fundo que tem 84 fundos dentro da carteira e 16% da carteira de FIIs deles está em outros fundos que tem outras dezenas de fundos dentro. Então olha só a ampla diversificação que eles estão construindo nessa carteira de fundos deles, né? É uma coisa louca, né? Muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Então, se você olha essa transformação que o fundo teve nos últimos anos, você percebe que o CPTS, que era um fundo de CRI, saiu para um fundo que possui uma enorme carteira de outras cotas de fundos imobiliários, majoritariamente tijolos, além dos 21% de CRIs da carteira. O CPTS hoje ele é uma estratégia de FOF dentro de uma carteira híbrida de gestão ativa de papel. Esse é o novo CPTS-11. Juridicamente, não poderíamos dizer que isso é um FOF. Mas, se você olhar, qualquer tipo de carteira que tenha mais de 60% alocado em uma estratégia específica, a gente já pode começar a, entre aspas, considerar esse fundo, né, aquela estratégia específica que é a que comanda o fundo. Neste caso aqui, FOF. E isso muda completamente a forma como a gente pode analisar esse fundo. Antigamente, você olhava ali qual era a taxa do CRI, os seus LTVs e tudo mais, e tinha uma base ali de análise para você começar a saber se valia a pena ou não para você. Agora, não basta olhar só isso. Agora você precisa olhar os fundos que ele possui, quais setores, quais gestores, quais os descontos e ágios desses fundos todos, o quanto a gestão gira a carteira com esses fundos, no caso da Capitânia gira bastante, quanto ele ganha ou perde com as operações dentro do fundo, quanto recebe de dividendos da sua carteira de fundos dentro do próprio fundo, e quanto ele realiza de ganho de capital quando necessário. Isso tudo torna o CPTS-11 muito mais complexo do que um FII de papel tradicional. Eu sou um cara que, particularmente, não gosto de colocar fundos de fundos na minha carteira, por conta da complexidade que envolve investir em fundos de fundos. O valor patrimonial se movimenta de forma diferente.
Existe toda uma questão de desconto, duplo desconto, que nos momentos de baixa, como estamos vivendo agora, o fundo pode apresentar e que é interessante, mas exige uma complexidade de análise do qual eu não quero perder o meu tempo fazendo. Então esse é um dos motivos que eu não invisto em FOFs, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta e eu não sou contrário a quem gosta. Eu respeito, eu acho que tudo deve se encaixar dentro da sua estratégia como investidor. Muitas vezes, FOFs vão te oferecer um duplo desconto, por exemplo. Porque o fundo está com desconto e dentro dele existem outras dezenas de fundos também descontados. E muitas vezes existem, no caso aqui, 16% da carteira de fundos desse fundo está em outros fundos de fundos que também, então a gente pode estar falando de triplo desconto muitas vezes, tá? Então assim, realmente é uma complexidade diferente e você tem que saber investir em FOF. Não é todo mundo que sabe investir em FOF, não. Eu escutava muito logo que comecei a investir, não, porque o melhor fundo para iniciante é um fundo de fundos. Mentira! Não é o melhor fundo, não. Porque esse fundo, ele é sensível a ciclos de mercados. Essa categoria FOF, ela é uma categoria muito mais sensível a ciclos de mercados diferentes. Porque o valor patrimonial se movimenta com ciclos, a cota dele se movimenta com ciclos, né? O valor de mercado, o próprio dividend yield se movimenta com... Então, assim, não é simples, não é para iniciante, não. Eu não considero fundo de fundos para iniciantes, tá? Eu nem na minha carteira coloco, certo? Eu acho uma coisa complexa e que você deve estudar bem para tomar uma decisão, certo? Como que o CPTS ganha dinheiro hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu te perguntasse de onde que vem o dinheiro do CPTS? São 4 fontes, gente. 4 fontes de receita que esse fundo tem hoje. Primeira, rendimento dos CRIs. Segundo, rendimento dos seus FIIs, porque ele tem 2 linhas de receita, né, majoritária. Fundos imobiliários, 61%, 21% aqui em CRIs. E depois, outras 2 fontes de receita, além dessas 2, são o ganho de capital de um lado e o ganho de capital do outro. Então, ele é naturalmente uma estratégia de FOF, que são 4 fontes de receita. Juros de correção monetária nos CRIs, dividendos dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, ganho de capital com os dois lados. Ganho de capital com CRI, ganho de capital com fundos imobiliários quando a estratégia permite que eles façam esses movimentos. E isso é importante para o CPTS, porque não depende exclusivamente dos juros dos CRIs como foi no passado. Quando a gente olha, por exemplo, lá a DRE do fundo, a gente vê que o relatório mostra que 51,7 milhões veio de rendimento de CRIs, 103 milhões de rendimento dos fundos imobiliários, são os dividendos que eles recebem, e 82,25 milhões vieram de ganho de capital com fundos imobiliários. Então, eles vendem bastante fundos imobiliários, destravando o valor também de lucro para distribuir aí 95% para os seus cotistas. 22,08 milhões veio de resultado com negociações de CRIs. Então, a carteira está sempre sendo girada. Essa gestão, ela faz giros de carteiras constantes, destravando o valor para os cotistas, tá? A Capitânia, eles têm expertise em trade. Então, eles são muito bons nesse tipo de operação, tá? Na verdade, é o diferencial da casa em relação a fundo de papel. Então você percebe a diferença? O CPTS-11 ele é cada vez menos dependente de CRIs como ele já foi um dia. Hoje ele depende muito mais da estratégia da gestão. Então hoje o maior risco do CPTS-11, na minha humilde opinião, é o risco de execução, que é o risco de execução da estratégia dar certo, ou não. Tá? Hoje a gestão é o coração da tese. Ou seja, selecionar FIIs, comprar, vender, reciclar carteira, né, capturar oportunidades de mercado em relação a outros fundos que estejam com desconto. Essa é a maior estratégia do CPTS-11, muito mais do que ficar girando carteira de CRIs como eles faziam antigamente. E isso é uma característica totalmente diferente da categoria de FIIs, de CRIs, né, tradicional, como a gente, os FIIs raiz e CRIs. Né. Galera, a Capitânia é uma gestão extremamente ativa, tá? Então se você é um cara que gosta de uma coisa mais recorrente, menos, né, movimentada, o CPTS talvez não faça sentido para você. Porque a Capitânia é uma gestão que gosta muito de trade, como eu já falei. Trade é negociar, né? Comprar e vender ativos destravando valor. Eles giram bastante carteira. E isso não é nenhuma novidade para quem conhece o CPTS-11, tá? Se você analisar o histórico desde 2014, esse fundo já negociou bilhões de reais em compras e vendas de ativos. Então, se você compra o CPTS-11 pensando, vou olhar a carteira hoje, vou escolher os melhores FIIs e acompanhar esses ativos, né, que estão dentro dessa carteira para os próximos 5 anos e estou tranquilo com o CPTS-11. Meu amigo, se você fizer isso, você vai quebrar muito a sua cara, porque se você não fizer um acompanhamento mensal desse fundo, você não vai ter nem noção do que tem dentro da carteira dele, porque a todo momento ele faz grandes vendas e grandes compras para dentro da carteira. Sem contar que uma estratégia de FOF não pode te dizer quais os FIIs que ele investe como um todo, né? A carteira não é apresentada inteira, porque senão a estratégia perde o efeito. Porque se eles disserem o que eles estão comprando ali, eles estão abrindo o jogo para outros fundos imobiliários e outros concorrentes, ou até mesmo as pessoas comprarem direto. Então eles mostram apenas um pedaço daquilo tudo que eles têm lá comprado. E geralmente eles mostram ali segmentos, né? Vou até colocar na tela para vocês. Eles mostram tantos por cento em logística, tantos por cento em shoppings. Eles não mostram especificamente os 84 fundos imobiliários que eles têm. Você entende? É porque eles não podem mostrar isso. Existe até um delay para mostrar, para você não poder copiar e replicar a estratégia dele para outro lado, entendeu?
Então, esse é um fundo que necessita acompanhamento mensal, tá bom, galera? E não é só isso. A própria gestão, ela apresenta uma seção do relatório específica para mostrar as operações realizadas pelo CPTS-11 em fundos geridos pela própria Capitânia, mostrando uma certa transparência da gestão que está mostrando os fundos da própria casa que a gestão investe. Então, eles fizeram questão de mostrar numa aba específica do relatório os fundos da própria casa, que estão dentro da carteira de FIIs do CPTS-11, né? E a TIR média, taxa interna de retorno dessas operações, foi de 13,5% ao ano, contra 11,5% do IFIX e 13,6% do CDI. Então eles conseguiram praticamente empatar com o CDI, né? Nessa estratégia. E aqui, galera, a gente precisa ter um certo equilíbrio, tá? Existe uma discussão, e ela é legítima, sobre a governança desse fundo e os possíveis conflitos de interesses, né? Que as pessoas acabam interpretando quando vê vários fundos imobiliários da própria gestora dentro de uma carteira de fundos da gestora. Mas seria errado eu falar para vocês aqui que a exposição aos fundos da própria casa é um conflito de interesse em si, porque não é, tá? Isso é permitido, gente. Isso é permitido, certo? Não posso aqui dizer que a Capitânia está destruindo o valor ao investir nos seus próprios fundos da casa, até porque existem outros fundos bons na casa também. E os números que a própria gestão mostra provam, né, que isso realmente traz resultado para o fundo. Porque a estratégia gerou retorno, inclusive, acima do IFIX, né, que é a média dos fundos mais líquidos da Bolsa. Agora, não quer dizer que todos os investimentos deram certo, porque não é assim que funciona. Existem exposições individuais, por exemplo, com desempenho bem ruim. Então a pergunta correta não é: a Capitânia investe em fundos da própria Capitânia? Sim, ela investe. Mas a pergunta correta é a seguinte: essas operações geram valor para o cotista? Essa é a análise que precisa ser feita com números, quando você tem um monte de fundo da própria casa dentro de um fundo de fundos da casa. E agora vamos falar um pouquinho sobre o ponto de governança desse fundo, né? Essa questão aí de conflitos de interesse e tudo mais. O CPTS-11 hoje possui posições relevantes em fundos que são geridos pela própria Capitânia. Isso por si só não significa um conflito de interesses ou algo ilegal que eles estão fazendo, tá? Como eu já falei isso para vocês. É importante deixar isso claro para que as pessoas entendam. Mas existe um conflito econômico que merece a atenção dos investidores. Porque imagina, a mesma gestão que administra o CPTS-11 é a mesma que administra outros FIIs que estão ali dentro. O CPTS-11 pode comprar a cota desses outros FIIs e jogar tudo dentro da sua carteira, fazendo ali uma salada de fruta da Capitânia dentro de um fundo de fundos da Capitânia. E a pergunta que quase todo mundo faz e faz sentido é: não existiriam outras oportunidades melhores do que esses FIIs da Capitânia para gastar todo esse capital dos cotistas nesses fundos? Não existia um fundo de shopping melhor que o CPSH11, por exemplo, com mais desconto que ele para colocar? Não existia fundo de renda urbana com mais desconto do que o CPUR11, por exemplo, para colocar e melhor na carteira? Pagando melhor? Essa é a pergunta que muitos estão se fazendo. Então, sim, o conflito econômico é visível quando a gente olha essas movimentações dentro de uma carteira de fundos da própria casa. É um direito do investidor fazer essa pergunta. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de movimentação, tá, galera? Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Você colocar um ou dois fundos da casa dentro da sua carteira, ok, mas você colocar um percentual do PL relevante em fundos da casa, pô, vamos dar uma olhada no relatório. Vamos dar uma olhada nesse relatório, qual é o percentual que eles têm de fundos, né, que são geridos pela própria casa. Aí, olhando aqui as maiores exposições de FIIs da carteira, de FIIs deles, a gente consegue ver aqui, ó, CPOP 8,3% PL, CPOF 4,4%, CPUR 4,3%, CPLG 3,9%, CPSH, que é o fundo de shopping, 3%. Então, assim, cara, CPAT 0,4%. É um percentual do PL, em relação à carteira de fundos imobiliários ali, relevante em fundos somente da casa. Aí vem aquele ditado: ah, mas eles sabem melhor o que eles fazem, né, com os ativos deles do que com os outros. Ok, eu entendo que isso seja uma realidade, né? O ASIN11, que é um FIPE mesmo, lá de FIINFRA, investe em muita coisa que é estruturada pela própria casa. Mas, né, a estratégia deles é isso, está escrito lá, né? Eles têm essa tese. Já aqui não. Eles têm um FOF, um fundo de fundos, e um percentual grande do peso da carteira somente em fundos da casa. Eu, particularmente, Cris, não gosto desse tipo de estratégia. Eu não estou acusando, mas eu também não estou ignorando. Eu preciso analisar esse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de ancoragem dentro do fundo da própria casa. Se o cara comprasse aqui, pô, outros fundos, eu vejo que a galera briga muito quando tem um fundo grande comprando outro fundo grande. Eu não tenho problema com isso. Agora, quando é um fundo de fundos que está comprando um monte de fundo da mesma gestora, aí eu tenho problema com isso. Eu não acho interessante, eu não acho legal, tá? É a minha humilde opinião, mas cada um sabe o que faz com o seu capital, né? Eu só não gostei desse tipo de movimento da Capitânia com este fundo, embora estejam trazendo resultado positivo para os seus cotistas em relação a, né, dividendos, a resultado, está tendo lucro, o fundo está tendo resultado, né? Mesmo com as dificuldades que nós vamos falar um pouquinho à frente, mas está conseguindo gerar resultado mesmo com essas movimentações que para muitos pode ser estranha.
Galera, sobre os 21% da carteira de CRIs desse fundo, a carteira está 100% adimplente, a carteira de CRIs deles está boa. São poucos ativos, em torno de 10 CRIs na carteira, majoritariamente ligada a operações imobiliárias de diferentes setores, né? A gente viu lá, shopping center, renda urbana e lajes corporativas. Os fundos não têm nenhuma operação estressada, nenhum problema de crédito, a carteira de CRIs do CPTS está redondinha. Eu preferia que fosse pelo menos 50-50 nessa estratégia, mas não, eles estão 21%, né, em CRIs e 61% em FIIs. Eu acho a Capitânia excelente para CRIs. Se eles tivessem ficado, né, com aquela estratégia antiga deles, eu talvez hoje teria eles na minha carteira e não o VRTA como eu tenho. Mas hoje eu opto por ficar com o VRTA na carteira, né, o fator Veritar, porque eles são ainda um fundo raiz, né, de papel inflacionário. Né? E gostaria também de falar para vocês que a carteira de CRIs do CPTS 11 ela é 100% indexada ao IPCA, tá? Tem nada de CDI nessa carteira, e já nós vamos falar inclusive sobre isso. É 100% IPCA. Certo? Galera, em relação a resultados, né, vamos falar um pouquinho aí, o CPTS ele teve um resultado de 10 centavos por cota no último relatório, né, que é referente ao mês de junho, e a distribuição foi de 9. Então eles continuam, né, distribuindo 9, mesmo tendo resultado superior e fazendo uma reservinha, o que todos sabem que é algo muito bom para os seus cotistas. Isso é uma preocupação que a gestão tem em manter o equilíbrio, né, dos rendimentos ao longo do tempo. O CPTS 11 vem conseguindo fazer isso com maestria. Tem que dar para se torcer, que apesar de várias coisas eu não concordar, tem coisas que eles fazem muito bem, fazem certinho, e isso é uma delas. Estão equilibrando o dividendo da carteira, né, e tendo uma reservinha acumulada aí, mesmo que seja pouca, eles estão se preocupando com isso, e isso já mostra um interesse, né, em ajudar o cotista, né, manter um dividendo estável. Isso, previsibilidade é o que todo mundo quer. Mas, para você que investe em CPTS 11, você tem que entender que dividendo não é a mesma coisa que resultado recorrente, tá? Porque aqui é um fundo que faz muito ganho de capital. Então ele gera resultado através de várias outras formas e fontes de receita, além daquela renda recorrente, que é ali os juros dos CRIs, né, e os rendimentos dos FIIs. No caso do CPTS, que pagou 9 centavos, por exemplo, quanto desse resultado, você tem que se perguntar quanto é recorrente e quanto depende de uma gestão ativa de verdade, que é a gestão que o CPTS se propõe a fazer. Essa pergunta é sempre fundamental para você avaliar a sustentabilidade daquele dividendo, certo? O guidance deles hoje, ele é entre 8 e 10 centavos, então ele já te mostra aí um guidance, se eu não me engano, até maio do ano que vem, né? Então ele já está indo lá na frente, mostrando que eles têm condições de manter esse dividendo por mais tempo. E eles estão pagando o meio do caminho, nem o mínimo, nem a banda mínima, nem a banda máxima. Né? Isso mostra que eles deixaram um suspiro ali para poder respirar, né? Tanto para baixo quanto para cima nesse guidance, que já mostram até praticamente o meio do ano que vem que eles vão pagar. Então, isso mostra que eles têm já, né, uma previsibilidade de sustentar esse dividendo por mais tempo. Isso é bom para o cotista também. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre a alavancagem do CPTS 11. Aqui está o maior gargalo que segura o resultado desse fundo hoje. Se não houvesse esse tipo de alavancagem aqui, na minha humilde opinião, esse fundo estaria voando nos dias atuais. Mas essa alavancagem, que lá atrás, na minha opinião, foi feita de forma irresponsável, desculpa, eu vou falar isso que é a minha opinião pessoal. Eu acho que essa alavancagem foi uma alavancagem irresponsável, que foi feita de forma ridícula. Desculpa, mas eu estou falando a realidade do que eu penso lá atrás. Nós vamos conversar sobre isso agora. Então, o que são as operações compromissadas, tá? Vou simplificar para você. O fundo ele consegue operar com mais ativos do que ele conseguiria apenas com o patrimônio que ele tem, patrimônio dos cotistas. É literalmente isso. Ele se alavanca. Ele utiliza-se de dívidas, né, para poder fazer essas operações e, se for bem feito, isso vai gerar um resultado superior à média. Mas, se for mal feito, isso pode tirar resultado do fundo, como tem ocorrido nos últimos meses. Então, ele ou potencializa os resultados se der muito certo, ou ele pode destruir valor, né, nos resultados se as coisas não acontecerem como eles esperavam. E é exatamente aqui que a gente precisa entender a história um pouquinho do CPTS 11, tá? A própria casa, né, a própria gestão, ela explica que no começo da estratégia, onde eles fizeram essa alavancagem, lá em meados de 2020, 2021, o fundo comprava CRIs pagando aproximadamente IPCA mais 6%, tá? Naquela época. Só que naquela época, gente, foi uma época pós-pandemia. Então, naquela época, existia uma inflação de 2 dígitos. Em 21, a inflação estava acima de 10%, por exemplo. E eles poderiam, por exemplo, gerar algo em torno de 16% ao ano com essas operações. Ao mesmo tempo, o CDI estava em 2%. 2%. E o custo das compromissadas ficava em torno de 3%. Então você imagina, você consegue comprar um ativo que te rende 16%. E você consegue financiar essa operação pagando 3% do outro lado. O spread é absurdo. A alavancagem fazia total sentido naquele exato momento. Ajudava, inclusive, a gerar um baita resultado, certo? O problema, gente, é que o cenário macroeconômico mudou completamente daquela época da Selic a 2%, com a inflação de 10%, para hoje.
A Selic saiu praticamente de 2 para 15 e a inflação saiu de 10 para 4,5%. Tendo momentos aí abaixo de 4%, 3% em alguns momentos, 3 e pouco por cento. E aquela conta que eles faziam antes, que o ativo rendia muito mais que a dívida, agora virou ao contrário. Agora a dívida ela é maior do que o rendimento do ativo. Você entende o que eles fizeram? Então agora o ativo ou ele rende pouco, um pouco mais que a dívida, e em alguns momentos ele rende menos do que a dívida. Ou seja, a dívida custa mais do que o ativo consegue gerar de resultado. O ativo este que era para pagar essa dívida. E aí eu pergunto para vocês, é sério que uma gestão profissional, que tem bilhões sob gestão, realmente pensou que seria ótimo fazer um swap, né? Quase um swap, né? Você adquirir uma dívida em CDI para pagar com IPCA, sabendo que quando o IPCA está alto, o mercado, né, o Banco Central vai elevar a Selic para poder combater esse IPCA alto e baixar ele. Pô, qualquer um que sabe o básico de economia sabe que uma das políticas monetárias que a gente usa é a própria taxa de juros. E a taxa de juros é a Selic, que é naturalmente o CDI, tá? Então, se a inflação está muito alta, é óbvio que o Banco Central vai elevar a Selic para combater a inflação. Isso é uma coisa óbvia no mercado financeiro. E a gestão, com uma Selic a 2%, sinceramente acreditou que isso ia ser para sempre. É sério isso? Eu acho vergonhoso. Desculpa, Capitânia, eu tenho fundos de vocês na minha carteira, um fundo, né, de infra, o CPTI 11, mas o que fizeram com o CPTS 11 aqui foi irresponsável, na minha humilde opinião. Foi o tipo da operação ridícula. Ridícula. Porque a alavancagem, ela não é boa ou ruim por natureza, gente. Ela depende da diferença entre o retorno dos ativos e o custo do financiamento. Só que não foi inteligente. Eu não gosto dessas operações casadas de IPCA com CDI, ou CDI com IPCA. Eu gosto, cara, de CDI com CDI, IPCA com IPCA. Operação correta se faz com o mesmo par. Esse negócio de ficar invertendo par para mostrar engenharia financeira, que eu sou fera, que eu sou a incrível engenharia financeira que nós fizemos. Ah, pode dar certo 2, 3 meses. E quando o negócio vira? Porque ninguém tem controle sobre o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu não gosto de correr esse risco. Então, eu achei isso absolutamente uma bizarrice da natureza que fizeram dentro do CPTS 11, tá? Isso lá atrás já foi ridículo, hoje se mostra o quanto foi ridículo. Desculpa as palavras fortes, mas é uma realidade. Então, hoje o CPTS 11 está alavancado? Sim. Sim, está. É uma alavancagem, Cris, que você acha absurda? Não, não acho. Tá? Eu achei mal feita a alavancagem. Mas eu não acho ela uma alavancagem absurda para o fundo, não. Tanto é que ele está gerando resultados e mesmo com esses problemas da alavancagem, né, ele consegue. Eu vou até mostrar o gráfico para vocês aí, ó. Vocês vão ver. E vocês vão ver aí, ó, que desde... Gente, olha só isso. Lá atrás, ele já conseguia lá gerar 0,29% de impacto, né, das operações compromissadas até no PL do fundo. E aí, cara, é muitos meses que não deu certo. Eu achei muito mais meses que não deu certo do que meses que deu certo, se você olhar o gráfico aqui. E se você olhar no ano de 2026, é só para baixo. 0,09 de impacto, 0,28 de impacto negativo, 0,29 de impacto negativo, 0,11, 0,32% em junho, quase 0,5% de impacto negativo num único mês. Cara, isso não é legal, isso não é bom, entendeu? Houve impacto, as compromissadas estão incomodando esse fundo. E eles precisam, né, conseguir reduzir ao longo do tempo essas compromissadas. Como eles vão fazer? Eles não falam e ainda não sei. Mas a estratégia se mostrou, na minha humilde opinião, no mínimo um pouquinho perdedora, perto do que eles esperavam que seria, né? Sendo bem sincero para vocês. Mas eu não acho, né, que 21,6% do patrimônio hoje seja uma alavancagem absurda, tá? Ela só foi, na minha humilde opinião, mal feita. Então, quanto à alavancagem é isso. Ela não está impactando o fundo negativamente nos seus resultados, ele está tendo resultados positivos, mas ela está atrapalhando o resultado do fundo que poderia estar voando, certo? Porque a estratégia de FOFs deles deu muito certo. O que não deu certo, na minha opinião, foi uma estratégia que eles tomaram lá atrás de alavancagem mal feita, certo? Se você olhar as despesas financeiras do fundo, tá? Para você saber quanto essa alavancagem está custando para o fundo, somente em junho, tá? As despesas financeiras relacionadas às compromissadas ficaram em 6,67 milhões. E no primeiro semestre de 26, o impacto acumulado chegou a 36 milhões nesse fundo. Só de despesas em relação a essa alavancagem que o fundo está arcando. Então pensa comigo. Esse dinheiro não está indo para comprar um novo imóvel. Não está indo para aumentar o seu provento, o seu dividendo. É o custo financeiro de uma estrutura de uma alavancagem mal feita. Isso aqui, gente, não é uma crítica abstrata que eu estou fazendo. A verdade é que essa alavancagem, por mais que seja pequena em relação ao PL do fundo, atualmente tem um custo relevante para o fundo. Atrapalha o resultado do fundo, tá? Infelizmente. Então,
a estratégia ela pode ter sido racional naquele momento. Só que, baseado no momento, com uma expertise de economistas e especialistas de investimento, e engenheiros e tudo mais, o problema para mim foi não fazer uma previsão de que esse mercado não ia se manter daquela forma. Sabe? Que os índices econômicos não iam ficar estagnados daquele jeito. Então é isso que eu fico chateado. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o desconto que o fundo tem hoje, que é de aproximadamente 13%, 14%, né, sobre a sua cota patrimonial. A cota do fundo no momento que eu gravo esse vídeo, ela está aí na casa dos R$ 7,43, certo? E o valor patrimonial dele em 8,65. Aproximadamente aí uns 13%, 14% de desconto, né? Muita gente deve estar pensando, tá barato. Mas vamos pensar um pouquinho aqui como investidores. Parte desse patrimônio está investido em outros fundos imobiliários, correto? Que também possuem outros tipos de descontos. Existe uma certa espécie de camada de redesconto aí. Então, assim, estamos falando de um fundo que pode estar dupla ou triplamente descontado. Isso é interessante, o que aumentaria aí o desconto para mais do que 13% se fizer um valuation de analista bonitinho aí, certinho. O desconto pode ser até superior. E por isso talvez tenham muitas casas de análise, inclusive, recomendando esse fundo. Porque existe um desconto sobre desconto sobre desconto que acontece nos fundos de fundos muitas vezes. Mas eu sempre gosto de falar, gente, que potencial não é garantia de nada, tá? Eu acho que existem várias coisas que estão pressionando a cota do CPTS 11 para baixo. E não é só o desconto do desconto, porque o mercado inteiro... Existe o fator macroeconômico que está derrubando o mercado inteiro, mas se você olhar a cotação do CPTS 11 ao longo do tempo, cotação, essa é o valor da cota. Você vai ver, cara, que esse fundo ele vem numa queda livre há mais de 5 anos. É uma queda livre. Ele teve seus momentos de glória, aí em 2020 teve aquela queda absurda que houve no último trimestre de 2024, que todo mundo caiu. Ele caiu muito, né? A cotação chegou aí a 6 e pouco, aí ele subiu de novo, foi lá perto dos 8 e já voltou a cair novamente. Então, assim, ao longo do tempo a gente vê essa cota despencando, né? E aí você teve tudo nesse período acontecendo, né? Pô, o próprio ano de 25, né? O ano de 25 foi um ano em que tudo subiu, mas mesmo assim o fundo, ao longo de um prazo maior, ele vem caindo. Então isso aí não é somente o macro, galera. Isso aí tem muita coisa envolvida. É a desconfiança dos investidores com a gestão, é a alavancagem comprometida, certo? É a alavancagem comprometida, eu digo, destruindo o que poderia ser mais resultado ainda do fundo. Então, assim, a Capitânia está tentando se ajeitar, arrumar a casa, mas eu acho que para o longo prazo isso pode acontecer. Porque eles são uma boa gestora. A Capitânia é uma boa gestora. Mas ela deu passos errados desse fundo aqui, que agora está sendo uma dor de cabeça constante para eles. E que eles precisam tentar arrumar a casa de alguma forma. A queda desse fundo não é somente por conta do mercado que está caindo, não. É a alavancagem, é a mudança de fundamentos do fundo, que foi feita de forma drástica. Um fundo que era renomado de papel, que virou um FOF. Muita gente não gosta de FOF, galera. Muita gente. Eu sou um que não coloco FOF na minha carteira. Então essa é a minha humilde opinião. Para você que tem ele está gerando resultados. Se você gosta da estratégia de FOF, se você pode fazer sentido para você um fundo como esse, não vejo maiores problemas. Mas entenda que ele tem problemas internos para resolver, o macro não está favorável para nenhum fundo imobiliário, seja qual for que você esteja pensando, e esse fundo não está caindo somente por causa disso. Existe uma desconfiança do mercado que pede um retorno muito maior para um fundo que está com estratégia e os riscos, né? Os riscos de alavancagem e mais a estratégia que ele se propõe a fazer pede um retorno muito superior ao que ele está entregando hoje. Então é por isso que a cota está mandando para baixo, não existe almoço grátis no mercado. É que nem o Tigar 11. Eles querem 15%, 16% de retorno. Então eles vão derrubar a cota, enquanto eu estiver pagando 72 centavos, vão derrubar a cota para 40, para 50. Entendeu? Enquanto o fundo não aumentar os dividendos, a cota vai ficar lá embaixo. Porque o risco maior pede um retorno maior. Certo? Então o mercado faz isso e o CPTS 11 está sofrendo isso na veia. Está tomando na cabeça essa pancada por conta disso. Tá? É somente isso que eu queria passar para vocês. É um fundo que está entregando resultado positivo, está entregando bom resultado, mas que tem algumas coisas que ainda são muito questionadas no mercado, como conflitos econômicos aí, né, com vários fundos ancorados da própria carteira, uma mudança de fundamentos hardcore, onde saiu de um fundo raiz de papel, muita gente gostava, para um FOF, uma alavancagem que foi feita de forma que eu não consigo entender como que pensaram em fazer isso, sinceramente, e eu estou falando aqui como a cabeça de um profissional de investimentos. Então você imagina os gestores que têm certificações muito superiores às minhas, que estão lá à frente de bilhões de capital de várias pessoas. E os caras não pensaram realmente que fazer uma dívida em CDI para pagar com inflação não fecharia as contas ao longo prazo? Então, isso foi o que a gestora Capitânia resolveu fazer. E aí hoje eles estão amargurando, né, uma alavancagem que está sugando o resultado deles, que poderia estar voando. Porque a estratégia é boa, mas ainda existem algumas doenças ali que ele precisa se curar para que daí ele consiga realmente destravar
valor tanto para o cotista quanto a sua cota também destravar valor no mercado com maiores resultados. Tá? Então essa é a minha opinião humilde sobre o CPTS-11, um fundo que tinha tudo para dar certo, pode se recuperar no longo prazo, eu acredito que eles vão se recuperar no longo prazo, porque alavancagens também acabam, certo? E aí sim a história pode ser reconstruída, né? Como eles começaram muito bem lá atrás, se perderam no meio do caminho e agora eles vêm tentando corrigir de novo, né? E se reestruturar de novo. E não tem problema nenhum. Vários fundos fazem isso ao longo da sua história. O próprio BTLG é uma história de reconstrução de fundo que hoje é um fundo de sucesso. Então quem sabe se o CPTS-11 não vai voar no futuro. E para quem está comprando nesses preços de hoje, talvez esteja fazendo uma grande aquisição futura se acreditar nos fundamentos do fundo, na gestão e na estratégia. Eu não boto porque eu não gosto de fundos na minha carteira, né? E sim, eu acredito que esse desconto, existe um desconto razoável aqui, mas é porque o mercado realmente está pedindo isso, tá bom? Gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, me fala aí, você tem o Capital na carteira? O que você acha desse fundo? Deixe seu comentário aí e até o próximo vídeo, galera. Espero que tenha gostado. Um abraço.